Você sabe quem ajuda a proteger as tartarugas marinhas aqui no Brasil? Não? Pois bem, o projeto Tamar existe desde meados dos anos 80 e ajuda a preservar as tartarugas marinhas aqui no país. Para entender um pouco mais sobre como esse projeto funciona, convidamos Henrique Becker, que é o responsável pelo projeto Tamar lá em Ubatuba. Tá bem. Eu gostaria de começar perguntando para você o seu histórico profissional e acadêmico e como você chegou ao Instituto Tamar. Tá. Bom, histórico acadêmico. Eu sou biólogo, né? Eu comecei a trabalhar aqui na Fundação Projeto Tamar em 97, né? Minha opção por estar vindo aqui trabalhar na Fundação é porque a Fundação Projeto Tamar desenvolve um trabalho de pesquisa e conservação que envolve pesquisa científica, educação ambiental e inclusão social, envolvimento comunitário. E, no meu entender, esse é um modelo de atuação com relação à conservação de fauna, e por isso que eu optei por vir trabalhar aqui, né? E estou aqui já há 28 anos. Né? Então, é isso. E como é a atuação de vocês na preservação das tartarugas marinhas? Bom, o Tamar começou a proteger as tartarugas marinhas nos anos 80, nas áreas de desova de tartarugas marinhas, né? Em Pirambu, em Sergipe, Praia do Forte, na Bahia, e em Regência, no Espírito Santo. Essas três localidades, na época, eram onde existia a maior concentração de ninhos de tartarugas marinhas, né? E o Tamar partiu de um levantamento que ele fez na costa brasileira, para procurar saber quais as tartarugas que existiam, o que era feito com elas, né, como elas usavam a costa brasileira e o que era feito com elas. E aí eles perceberam que nos anos 80 o consumo de carne de tartaruga e de ovos era muito grande, né? E, a partir disso, iniciaram esse projeto de conservação, que primeiro, né, no primeiro momento, se preocupou em proteger fêmeas e ninhos nessas áreas de desova, né? E que depois dessas três primeiras bases foi se expandindo para outros estados. E, a partir dos anos 90, a Fundação começou a ter um olhar também para o que a gente chama de áreas de alimentação de tartarugas, onde não há propriamente a desova, mas as tartarugas se aproximam da costa para se alimentar, para se desenvolver, e acabam interagindo com redes de pesca, né, com diversas modalidades de pescarias. E a captura acidental acaba sendo uma ameaça para as populações de tartarugas, né? A gente sabe que a captura é por acidente, mas acaba promovendo a mortalidade de indivíduos. Então, a gente começou a atuar junto aos pescadores, buscando soluções para minimizar a mortalidade de tartarugas nas redes. Então, esse é um breve histórico, né? Aqui em Ubatuba, a gente começou a atuar em 91, exatamente dessa forma, buscando procurar os pescadores para conversar, entender, conhecer a dinâmica da pesca, como é a interação das tartarugas com as redes, né? Buscar identificar quais as redes que apresentam maior risco para as tartarugas e buscar soluções para isso, né? Que às vezes são pequenas alterações ou no formato do petrecho de pesca, ou na forma de utilizar o petrecho, que diminuem a captura de tartarugas ou diminuem a mortalidade sem prejuízo, ou com mínimo prejuízo para a produção pesqueira. E quais cuidados uma pessoa comum ela deve tomar quando ela vê uma tartaruga marinha para não agredir o espaço dela? Espaço Uma da pessoa, tartaruga. uma pessoa comum, quando encontra uma tartaruga, Isso, na praia. na verdade, ela basta ficar observando, aproveitar a oportunidade para observar o animal, porque é sempre uma oportunidade muito, muito bacana, né, de observar um animal na natureza. Mas não se deve evitar o toque, né? Na verdade, existe dentro da legislação brasileira uma limitação. Você não pode tocar, pegar, né, tentar mexer, molestar os animais é considerado um crime ambiental. Então, se a tartaruga está bem e saudável no seu ambiente natural, a pessoa deve apenas observar e não tocar nos animais, né? Hoje em dia, infelizmente, tem algumas pessoas que querem tirar selfie, querem pegar um animal, e isso não pode acontecer, né? Agora, se o animal estiver doente, machucado, ferido, aí acionar, né, ligar para os órgãos ambientais, acionar os órgãos ambientais para buscar aí
um possível resgate e reabilitação desses animais. Como especialista, o que você vê que deve melhorar ainda, os passos que a gente tem que melhorar ainda na preservação das tartarugas marinhas? Eu acho que ainda há muito a fazer. Na questão da pesca, a gente tem conseguido alguns avanços, né? Com a parceria com os pescadores, a gente tem melhorado algumas situações, a gente, né, conseguiu desenvolver algumas formas de minimizar o problema, mas ainda certamente há muito o que fazer. Agora, tem uma outra questão que envolve a sociedade como um todo, que é a questão dos resíduos sólidos, né, do lixo, né, que quando é destinado incorretamente, acaba indo parar no mar, e isso impacta as tartarugas marinhas, né? Então, a população em geral, acho que tem que se preocupar com isso, é um problema não só para as tartarugas, mas para a fauna como um todo, para o meio ambiente como um todo, e até para a gente como ser humano aí, que acaba, no final da cadeia alimentar, acaba até ingerindo plástico, né? Então, isso é um problema para as tartarugas e para o ser humano, e a gente precisa se empenhar mais em solucionar essa questão dos resíduos sólidos, né? Diminuir, reduzir a geração de resíduos, né? Reduzir a utilização de plástico de uso único, né? Aquele que a gente chama de descartável, mas que você usa uma vez só. Tem que tentar diminuir esse tipo de geração de resíduo, e quando gera o resíduo, tentar destinar corretamente para evitar esses impactos. Além disso, alguns cuidados com a questão da ocupação dos ambientes litorâneos onde as tartarugas desovam, né? Hoje as áreas de desova têm sido muito procuradas por uma questão turística, imobiliária, e tem um desenvolvimento muito rápido, e às vezes não se preocupa com algumas questões muito sérias, como a questão da iluminação das praias, né, que acaba desorientando os filhotes. Então, é importante que esse crescimento, que essa ocupação da orla seja feita de uma forma consciente, né, de uma forma responsável, para minimizar o impacto sobre a fauna. E Rick, você falou sobre os resíduos, né, na questão dos resíduos na natureza, como evitar o impacto deles. Os locais me falaram muito sobre a atuação de vocês na parte cultural, sobre um projeto que vocês têm, sobre reciclagem de resíduos que foram jogados no mar, como sacolas. Eu gostaria de saber como que funciona esse projeto. Uma parte cultural, é isso? O projeto que vocês têm de reciclagem, esse incentivo à reciclagem. O que acontece é que dentro dessa filosofia de trabalho, né, a gente trabalha com pesquisa, trabalha com envolvimento comunitário e com educação ambiental. Dentro das atividades de educação ambiental, a gente tem ações aqui no nosso espaço, no nosso museu, que a gente recebe o público local e turistas para a gente falar da questão da tartaruga, das ameaças antrópicas a esses animais, e a gente sempre aborda a questão do resíduo sólido, né, dos resíduos do lixo. A gente sempre trata disso aqui. E, eventualmente, a gente participa de eventos fora também do ambiente aqui do Tamar. A gente vai para eventos em praias, né, eventos comunitários, e a gente, sempre que tem a possibilidade, a gente leva um stand, né, onde a gente vai levar essa informação que a gente trata aqui no museu, a gente leva também para eventos externos, né? E a gente busca conversar, sensibilizar a comunidade, participar de mutirões de limpeza de praias, né, tentar mostrar a importância de a gente se preocupar com a questão dos resíduos sólidos, né, que é bastante séria para o ambiente marinho. Então, esse é um tema que a gente trabalha continuadamente aqui no nosso museu e em atividades externas. Além desses projetos, vocês têm o Biólogo por um Dia. Eu queria saber como que ele funciona e qual o impacto desse projeto para as crianças. O Biólogo por um Dia é uma visita especial, que as pessoas vêm num horário diferenciado e tem uma vivência acompanhando o biólogo aqui no trabalho de manejo dos animais aqui em cativeiro, né, na questão da alimentação, na questão dos cuidados com os animais. E, então, é uma vivência um pouco mais aprofundada, né, que o turista normal vem, conhece e observa os animais, mas o Biólogo por um Dia tem uma vivência um pouquinho mais aprofundada, acompanhada de um biólogo, né, mostrando as atividades que são feitas no dia a dia para cuidado com as tartarugas que a gente tem aqui. Sobre a época da pandemia, vocês tiveram algum impacto na atuação do Tamar? Durante a pandemia, assim como
como o mundo todo, né, a gente teve a questão da limitação das pessoas de saírem à rua, então a gente teve que fechar o nosso museu durante alguns meses, né, a gente acabou diminuindo um pouco a equipe de trabalho, a gente diminuiu um pouquinho a quantidade de ações, projetos que a gente realiza, e passada a pandemia a gente está retomando aos poucos o trabalho que já vinha sendo feito antes, mas foram meses difíceis, principalmente quando ficou fechado, né, o museu para visitação pública. Isso foi bastante difícil, mas a gente superou e seguimos aí o trabalho, retomando o que a gente vinha fazendo. E para finalizar, você tem alguma consideração a deixar, alguma dica para quem for visitar Ubatuba? Para quem vier visitar Ubatuba, acho que eu convido a todos aí que, se puderem, venham conhecer o Tamar, venham visitar o Tamar. É uma oportunidade de conhecer as tartarugas marinhas, né, de conversar sobre a questão das ameaças, do que leva essas espécies a serem consideradas ameaçadas de extinção, e principalmente o que a gente pode fazer para tentar reverter esse quadro e melhorar a situação das tartarugas, né, e tentar tirá-las das listas de espécies ameaçadas. Então, a gente convida a todos que venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho do Tamar. Quem não puder vir a Ubatuba para conhecer, pode acessar e tentar conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Tamar através do site, do www.tamar.org.br, conhecer ou acompanhar as redes sociais do Tamar, o projeto Tamar Oficial no Instagram, para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Perfeito, Henrique, muito obrigada. Muito obrigada Imagina. pelo seu